Olá, queridos amigos do Periscope, aqui quem fala é Alice Duarte e eu estou ao vivo toda quarta-feira, 8h30 da noite, trazendo conteúdo sobre constelação familiar, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, toda semana eu trago para vocês dicas e ferramentas práticas para vocês melhorarem os seus relacionamentos, terem uma vida mais consciente e mais plena. Deixa eu agora dar boa noite para quem está entrando ao vivo aqui na sala. Tim Hausner entrou, Joaquim, Pablo, Bretel, Ede Rosaline. Sejam muito bem-vindos, Elisane, Roman. Muito boa noite para quem está entrando. Juca. Hoje, gente, eu vou falar sobre relacionamento de casal. Eu vou trazer para vocês 10 mandamentos para o bem-estar de um casal. Quem me acompanha aqui pela minha fanpage, boa noite, Celso, seja muito bem-vindo. Quem me acompanha as minhas postagens no Instagram e também na minha fanpage, Alice Duarte Facilitadora, tem acompanhado as postagens que eu tenho feito sobre relacionamento de casal. E hoje eu trouxe esse tema para vocês no Periscope, falando sobre cada um desses mandamentos e comentando mais detalhadamente cada um deles para vocês. E claro, né, fazendo esse bate-papo interativo gostoso aí que a gente faz toda semana. Vocês podem enviar suas perguntas, dúvidas, que eu, à medida do possível, vou lendo durante a transmissão do conteúdo e vou respondendo. Vocês podem, quem ainda não me conhece, né, quem tá chegando aqui pela primeira vez, Elisa, boa noite, Elisa Freitas, Moisés, bastante gente entrando aqui na sala, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês quiserem colocar aqui no chat da onde vocês estão falando e o nome de vocês, eu vou lendo aqui e a gente vai se apresentando. A Rosaline falando muito legais, as postagens lindas, obrigada, que bom que você tenha acompanhado. Se você quiser fazer que nem a Rosaline, curta minha página no Facebook, é Alice Duarte Facilitadora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Juliano Sabino, coach, convidou seus seguidores. Obrigada, Juliano. Se você quiser fazer como o Juliano, clica nesses 3 pontinhos aqui, clica no bonequinho e compartilha essa transmissão com os seus amigos, com a sua família. Você pode... Ó, a Elisane falando de Florianópolis, que bom, Elisane, seja muito bem-vinda. Faça como ele, compartilhe essa transmissão com os seus amigos, com a sua família. Odila, Campos de Julho, Mato Grosso, seja muito bem-vinda. Olha aqui o militar, 1, 2, 3, convidou seus seguidores, gratidão. Leonardo de Curitiba, muito bem-vindo. Getúlio, Juliano Sabino de Curitiba, bacana ter você por aqui, Juliano. Seja muito bem-vindo, boa noite. Matheus, olha só, de Lisboa, Portugal, seja muito bem-vindo, Matheus. Então, gente, vocês aí que estão num relacionamento amoroso, se quiser chamar aí o parceiro, a parceira, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, para também compartilhar esse conteúdo, né, para que todo mundo esteja na mesma sintonia, né, o casal, todo mundo aí em sintonia com os mesmos mandamentos para melhorar a relação. Então convida aí, copia o link, nesses 3 pontinhos você clica, você consegue copiar o link, manda aí pro teu parceiro, pra tua parceira pelo WhatsApp, convida ele para assistir essa transmissão ao vivo e convida também família, né, seus amigos, seus seguidores aqui do Periscope e também das suas redes sociais, né? Para que esse conteúdo possa chegar a mais gente. Obrigada, Tuca, por convidar seus seguidores. Como é que tá o áudio? Como é que tá o som? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Espero que sim. Semana passada a gente teve alguns probleminhas, né, de transmissão aqui na qualidade da internet. Espero que agora a conexão, a comunicação esteja melhor. Ai, que bom, fico aliviada, que bom. Odila falando tá ótimo, muito legal. Então, gente, corre lá, compartilha essa transmissão para dar tempo aí do parceiro, da namorada, do namorado chegar e assistir essa transmissão. Hoje eu vou falar sobre 10 mandamentos para o bem-estar de um casal, para o bem-estar de um relacionamento. E eu vou falar essas dicas sempre do ponto de vista da visão sistêmica e também introduzindo aí os conceitos do Bert Hellinger, que é esse pensador alemão, desenvolvedor dessa técnica maravilhosa que é a constelação familiar. Quem está aqui comigo toda semana conhece constelação familiar, já sabe, porque acompanha as minhas lives,
Mas quem ainda não conhece, eu vou fazer o convite para que vocês entrem no meu site, aliceduarte.com, bem facinho. Quem quiser dar um print screen, tá aqui, aliceduarte.com. E o meu e-mail também, quem quiser mandar dicas, sugestões de temas para os próximos Periscopes ou dúvidas das transmissões que eu faço por aqui, manda um e-mail para mim, eu vou ter um prazer enorme de responder vocês, contato@aliceduarte.com. Eu trabalho com essa ferramenta terapêutica que se chama constelação familiar, constelação sistêmica, tanto no âmbito das famílias, dos relacionamentos amorosos, das relações também dentro das empresas. Eu faço consultoria sistêmica, também trabalho com terapia sistêmica, com visão sistêmica dentro das empresas, né? Para fazer esse tipo de consultoria, trabalhando dentro do trabalho de Bert Hellinger. Os conceitos de Bert Hellinger também é possível aplicar nas empresas. Quem se interessar em saber mais, confere lá os textos, tem bastante textos meus no meu site explicando sobre constelação familiar, explicando sobre esse trabalho também dentro das empresas. Se você é de Curitiba, eu falo aqui de Curitiba, então se tiver alguém aqui me assistindo ou depois na retransmissão, alguém de Curitiba, eu faço um convite, porque eu estou abrindo um grupo de trabalho, um grupo terapêutico de aprofundamento nas constelações sistêmicas. É um grupo bem vivencial para trabalhar todas as áreas da vida, os principais, as áreas-chave aí da nossa vida, como relação com os pais, com filhos, com o cônjuge, relação com a nossa saúde, com o trabalho, carreira. Então são 5 encontros, uma vez por mês. O nome do programa é Por uma Vida Sem Amarras. As inscrições estão abertas, o pagamento está facilitado. Quem for aqui do Periscope, quem for de Curitiba e me assistir aqui no Periscope, pode entrar em contato comigo. Manda um e-mail para mim, para contato@aliceduarte.com, que vocês vão ter um desconto especial. Quem for vier aqui do Periscope vai ter um desconto especial. As inscrições estão abertas, o programa começa agora no mês de março. Então sejam todos bem-vindos. Vão ser 5 módulos, 5 encontros, com o objetivo de autoconhecimento, de libertar dessas amarras, porque às vezes a gente quer avançar na vida, a gente quer ter alta performance, a gente quer se desenvolver nos diversos âmbitos e não consegue. A gente se sente preso, travado, às vezes por traumas, por histórias mal resolvidas do passado. Então a gente, com essa ferramenta da constelação familiar, a gente consegue aí dar um salto quântico, libertar desses emaranhamentos, muitas vezes que vem de histórias passadas do nosso sistema familiar e que tem reflexos hoje no presente. Então é um programa bem bacana, essa é a 2ª edição desse programa, então quem se interessar, entra lá no meu site, as inscrições estão abertas. E para quem não for de Curitiba, vocês têm sempre a oportunidade de estar aqui comigo toda semana, de forma gratuita. Eu estou passando sempre conteúdo inédito, sobre constelação familiar, sobre relacionamentos. Toda semana vocês podem me assistir aqui gratuitamente, ao vivo, e interagir comigo. Quem perguntou aqui o site, né? O e-mail tá aqui, aliceduarte.com. As inscrições estão abertas. E quem não for de Curitiba e quem quiser entrar em contato com esse trabalho, quem quiser realmente, os corajosos e os valentes que querem olhar para suas sombras, para quem quiser se libertar desses traumas, dessas amarras, para quem quiser realmente sair do papel de vítima e ter o poder de direção, né, de comando da própria vida, pode também fazer uma consulta, uma sessão terapêutica comigo. Eu faço atendimentos online por Skype para o Brasil inteiro, tá? É só entrar em contato comigo e se vocês também falarem que vocês estão vindo do Periscope, eu faço um desconto especial para vocês. Bom, gente, esses eram os meus recados, né, para hoje. E agora eu vou começar a entrar no conteúdo. Espero que vocês todos estejam aqui ansiosos para entrar em contato com esse tema. Depois vai ter algumas surpresinhas para você. Bom, o primeiro mandamento que eu trago para vocês, para melhorar a relação de casal, relação homem e mulher, ou relações homoafetivas, não importa, né?
todos seres humanos, com os mesmos dramas e as mesmas dificuldades, então vale para todos os tipos de relacionamento. Quem tem relacionamento aberto, quem tem relacionamento fechado. Hoje em dia a gente vive vários, não existe um padrão, não existe o certo e errado, né? Todos os modelos estão aí disponíveis, todos os modelos de relacionamento estão aí disponíveis, para que cada casal encontre o seu modelo correto, o seu modelo certo. Então a sociedade já ditou muito, né? Qual que era o certo, qual que era o errado, qual que era o jeito certo de se relacionar, e hoje existe uma grande liberdade, como nunca antes na nossa sociedade, da gente poder escolher que tipo de relacionamento a gente quer ter, né? E a gente tem que formar isso, construir isso em cada novo relacionamento. É sempre uma nova oportunidade de a gente abrir, de a gente se entregar para o outro, para a emoção, para o relacionamento, e para esse grande campo de aprendizado, que é o relacionamento amoroso, né? Um relacionamento amoroso, nesse relacionamento íntimo, a gente acaba se chocando com muitas questões, com muitos limites internos, com muitas crenças limitantes, com muitos traumas, com muitas questões que vêm de família, né? Então, é um campo de desenvolvimento riquíssimo. Então, não é fácil. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu queria tanto. Tem quem não tem parceiro aqui que tá me ouvindo também. Assiste, porque daí vocês vão se preparando, né? Para quando vier e pintar a pessoa certa para vocês. E tem muita gente que fala assim, nossa, eu queria tanto ter um parceiro, não tenho. Eu queria tanto ter um parceiro, e por que eu não tenho? E daí começa a ter um relacionamento, né? Quando arruma um parceiro, muitas vezes é só o início dos problemas. É só o início dos problemas. Porque há muitos choques, né? A autenticidade de cada um vem à tona, então vem muita aí oportunidade para se desenvolver, para se trabalhar. Então, se você aproveitar bem, com consciência, né? Observar o seu relacionamento com consciência, ele é uma grande escola para o autoaperfeiçoamento, para o autoconhecimento. Deixa eu dar muito obrigada aí para quem está dando corações verdes, corações muito coloridos aqui. Se vocês quiserem dar coração, mostrar que vocês estão me acompanhando, que vocês estão curtindo essa transmissão, toca aí o dedo na tela, manda coração para mim para saber que vocês estão por aqui. E se vocês tiverem dúvidas, anotem, né? Guarde as dúvidas, as perguntas de vocês, que mais pro final aí eu vou respondendo, ok? Bom, primeiro mandamento. Seu nome será o meu nome. Honro junto com o nome da sua família, assim como faço com o nome da minha família. E os vemos unidos, os nossos dois nomes unidos, em nossos filhos. Então, esse é um mandamento muito importante, que ele abre aí toda uma reflexão, toda uma discussão a respeito do que é a união entre duas pessoas. Quando duas pessoas se unem num relacionamento amoroso, ele é o encontro de dois sistemas familiares. Nunca é o encontro de duas pessoas apenas. Cada um que chega na relação traz consigo a bagagem, a história, o legado de tudo o que aconteceu nas gerações anteriores do seu sistema familiar. Por isso que o Bert Hellinger fala que um relacionamento amoroso, um casamento, ele é uma comunidade de destinos. Então, porque cada sistema familiar tem o seu destino, a sua cota, né, o seu legado, as suas bagagens, os seus desafios. E duas pessoas se unem, geralmente, quase sempre, por ressonância de destinos. Então, quando um pode, através desse encontro, ajudar o outro a desenvolver algo, ou a ter uma consciência de algo, ou a curar algo em si, em seu sistema familiar. Então, esses dois sistemas familiares, essas duas pessoas se encontram. Então, nunca é o encontro de duas almas, é o encontro de dois sistemas familiares. Por isso que dá tanta confusão, porque muita gente acha que só tem que lidar com os problemas, com as questões do outro, né? Da história de vida do outro, do passado do outro, que já é bastante coisa. Mas quando se vem numa relação mais íntima, com um comprometimento maior,
se vê se deparando com uma série de questões que vêm ali dos pais, dos avós, né? Cultura, crenças, karmas, desafios, destinos, né? E a ressonância dessas duas histórias, por isso que as pessoas se atraem. Estão me acompanhando? Então, essa comunidade de destino, né? Esses dois sistemas familiares, eles se atraem mutuamente, porque eles têm desafios, aprendizados aí em comum, onde um pode ajudar o outro nesse aprendizado, nesse desenvolvimento. Então, por isso que o relacionamento amoroso, ele é um campo riquíssimo de aprendizado, né? E também de desafios, né? Muitas vezes não é fácil a gente pensar, que bom, encontrei o amor da minha vida, né? Encontrei o amor, agora tá tudo certo. Não, muitas vezes é só o início dos problemas, porque muitos vão ter que se trabalhar, um vai ter que se trabalhar para aceitar, acolher o universo que é o outro, que vem com todo esse sistema familiar, né? Imagine quantas e quantas gerações atrás não vem junto. Então, é um engano achar que você também não casa com a família inteira. Mesmo aquela família que não está muito conectada com o seu cônjuge, com o seu parceiro, que mora distante, que você não tem muito contato, ela atua o tempo inteiro no seu parceiro, na sua parceira. Tá dando para entender? Trabalhar a empatia nas relações é transformador. Isso mesmo, certeiro, Celso. É fundamental. Quem não consegue ter empatia para olhar o outro, para ver o outro como ele é, né? E para sentir as dores do outro, as dificuldades do outro, também não consegue se relacionar. É muito difícil que se consiga se relacionar. Que mais? Ficou claro, gente? Se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor do outro, calçar os sapatos do outro. Então, como tem essa comunidade de destinos, onde os dois sistemas familiares estão unidos nessa relação, é muito importante que a gente honre esse sistema familiar do nosso parceiro. Então, a gente honre o nome que ele está trazendo, porque esse nome ele traz consigo as raízes. Então, eu honro e respeito o seu nome, o seu legado, a sua família, a sua história, o seu passado, né? Porque ninguém está aqui. Ninguém nasceu de chocadeira, todo mundo veio de um pai e de uma mãe, que por sua vez tiveram seus pais e suas mães também, e assim por diante. Então é importante que cada um compreenda de onde veio o outro, quais são as raízes do outro, os valores, o legado da família, para que honre tudo isso, mesmo quando são histórias de vida difíceis, ou muitas vezes condenáveis aos olhos da sociedade, da moral, das leis. Mesmo assim, principalmente aquilo que foi difícil no passado, é preciso honrar e respeitar para que esse legado, esse passado, essa bagagem e essas raízes sejam tomadas como força e não como um peso desagradável e insuportável para se carregar. Então, ele vira força na medida que você, de forma humilde, honra e respeita toda essa bagagem, todas essas raízes, não só do outro, mas as suas também. Porque no filho, esses dois sistemas familiares vão estar unidos nos filhos. Esse filho vai receber o nome do pai e o nome da mãe, e ele vem trazendo o DNA 50% do pai, o DNA 50% da mãe, e vai se unir nesse filho, nessa filha. Então, todo esse legado dos dois sistemas familiares vão estar unidos, esses dois nomes, no filho e na filha. Por mais que depois o pai e a mãe se separem, não sejam mais um casal, os dois sistemas familiares permanecem entrelaçados e unidos nos filhos. Por isso a importância de, principalmente no caso de quem se separa, né, continuar honrando e respeitando o pai ou a mãe do seu filho e o seu respectivos sistemas familiares, porque eles continuam atuando no filho o tempo inteiro. Ok, gente? Ficou claro?
Então vamos para o segundo mandamento para o bem-estar nas relações de casal. Eu aceito e honro sua história e seu legado. Não podemos mudar ou transformar a história de nosso parceiro. Então, pegando carona no que eu acabei de falar, a importância de você compreender a empatia, alguém falou aqui sobre empatia, né? Você entender e aceitar e respeitar a história do seu parceiro. Isso inclui os filhos de relacionamentos anteriores, os vínculos anteriores, certo? Tudo aquilo que o seu parceiro, a sua parceira construiu, aprendeu, os erros, os desafios, e respeitar também esse legado, essa história do sistema familiar de onde ele veio. O pai e a mãe que ele teve. E aqui não cabe julgamento, ele é bom, ele é mau, ele é certo, ele é errado. Porque tudo é, não adianta você lutar contra aquilo que é, aquilo que foi. Que ninguém tem esse poder de mudar a história. Então, é preciso olhar para tudo isso. E às vezes é difícil olhar, porque muitas vezes essa história, essa bagagem do passado é pesada. Tem histórias aí que marcaram, né, com sofrimento, com perdas. E é importante olhar para isso com muito respeito. Deixa eu bloquear o amiguinho aqui que não está interessado no conteúdo. O julgamento é um grande vilão para o início das... ele é o que o deflagra, né? As brigas. Então a gente não pode, por mais que a gente tenha nesse passado do parceiro alguma história que você não se relaciona bem, ou incomoda, ou dói, quanto mais você olhar isso com bons olhos e tentar abraçar, ter um olhar amoroso e respeitador para tudo isso, mais isso vai ficar leve, não vai ser um peso para vocês. Até porque ninguém pode mudar o outro, ninguém pode transformar aquilo que foi. Então, às vezes tem histórias pesadas, né, de abortos, histórias de sofrimento, perdas, né? Sempre acabam jogando o passado na cara do outro, Ainda mais quando tem histórias difíceis na família, né? Muitas vezes isso, quando vem numa briga, já traz essas histórias. Porque a sua mãe, olha como é que sua mãe fez, isso, como é que a sua mãe é e tal. Então é importante, toda vez que a gente está julgando alguém, a gente está emaranhado na história da pessoa. Então, se a gente quer caminhar mais leve, a gente tem que abrir mão do julgamento. Eu sei que é muito difícil, mas a gente pode treinar um pouquinho todo dia, até que isso vire hábito, o não julgamento. E é importante a gente perceber que a gente só é quem a gente é por causa do nosso passado, por causa dos nossos passos, dos nossos acertos, dos nossos tropeços, das nossas feridas, das nossas sombras. Muita gente que não gosta de olhar para as próprias feridas, para as próprias sombras, mas muitas vezes, como o Garriga gosta de citar, Joan Garriga, né, o constelador espanhol, autor de vários livros best-sellers na Espanha, aqui no Brasil também, ele gosta de citar que é pelas nossas rachaduras, né, quem tem corações partidos, né, quem teve muito sofrimento, e é por essas rachaduras que a gente tem, por essas feridas, que muitas vezes entra a luz, entra o despertar, a consciência. Então, quanto é importante, né? Se você olha para o teu passado e você vê todas as dificuldades pelas quais você passou, e quanto isso se tornou, se converteu em força, em musculatura do teu caráter, da sua personalidade, quanto isso te ajudou a você galgar os degraus que você galgou para chegar onde você está. Então é muito importante a gente também olhar para o nosso passado com esse olhar amoroso, com esse olhar que respeita tudo que foi, e estender isso também para o nosso parceiro. E não há prova maior de amor que aceitar o outro exatamente como ele é. Com as suas luzes, com as suas sombras, com seus talentos, com as suas qualidades, mas também com os seus desafios, com as suas dificuldades, os seus sofrimentos.
o lado bom do passado deve prevalecer. E o que é o lado bom do passado, né? É o aprendizado, é a experiência. Ninguém aprende, é muito difícil que alguém aprenda lendo as experiências dos outros num livro. A gente tem que sentir isso no corpo, na alma, no nosso coração, né? E muitas vezes tem que doer para que a gente tenha um aprendizado. A maior parte das pessoas só aprendem através da dor, do sofrimento, quando isso entra no corpo como sofrimento. Então, mandamento 3 para o bem-estar nos relacionamentos. Nossa relação virá sempre em primeiro lugar, antes dos filhos, de nossas famílias de origem e do nosso trabalho. Então, é muito importante esse mandamento. E teve uma pessoa no Instagram que fez uma pergunta para mim, muito interessante. Mas e quando tem filho de outros relacionamentos? Aí é uma exceção, tá? Mas assim, falando de um homem e uma mulher, ou, enfim, uma relação homoafetiva, duas pessoas que se unem num relacionamento, tá? Essa relação, quando duas pessoas se casam, elas formam um outro sistema familiar. Então, para se formar dois sistemas, um novo sistema familiar, os dois têm que ter saído do sistema familiar de origem, do pai e da mãe. Então, eles saem do âmbito do sistema familiar de origem, onde eles são filhos, certo? E eles formam um novo sistema familiar, onde eles são homem, mulher, ou eles simplesmente são, enfim, casal homoafetivo, e eles precisam entrar nessa relação como adultos, ok? Adultos. E quando eles formam esse novo núcleo, esse novo sistema familiar, esse sistema familiar tem prioridade em relação à família de origem. Tem muita gente que se casa, mas não consegue se separar da família de origem, do pai e da mãe, continua como filho, continua como dependente, ou continua vinculado com os problemas ali, com a relação do pai e da mãe, ou quer ser pai dos pais, ou quer ser mãe dos pais, querer ficar envolvendo, né, se metendo no meio da relação do pai e da mãe, ou ainda tá filhinho, não quer sair daquela relação de dependência. Então, essa pessoa ainda não está como adulto para entrar nesse novo sistema familiar. Então, ela não consegue encarar esse novo sistema familiar como prioridade. Acaba voltando lá para o sistema familiar de origem para ainda resolver coisas que não foram bem resolvidas, muitas vezes coisas na infância. Então, por isso que é importante, quando se unem num relacionamento, realmente se desvincular da família de origem. Não que você vai cortar relações, tô falando isso. Mas é tirar esse vínculo simbiótico, essa relação de dependência com a família de origem. E não deixar que pai, mãe, sogro, sogra interfira na relação de casal. Isso é muito importante. Então, a sua atenção, a sua prioridade, o seu trabalho agora é a sua nova família. Principalmente quando há filhos dessa relação, filhos dessa união. Muita gente também se une, se casa e depois tem filhos. E de repente esses filhos viram a prioridade do casal, da mãe, do pai. E a relação homem-mulher é completamente negligenciada. Então, um parceiro não olha mais para a parceira, não está mais ali se dedicando, olhando para o outro, tendo empatia com o outro. A relação sexual quase desaparece, porque toda a atenção e o cuidado e a preocupação vai só para o filho. E essa relação é negligenciada. Então, isso é um erro muito comum e a causa de muitas separações. Porque aqui é preciso observar a hierarquia. A hierarquia. Quem veio primeiro? Para que esse filho ou essa filha pudesse vir ao mundo, a amizade dos filhos pode... Eu não entendi a sua pergunta. A amizade dos filhos pode interferir na relação com os pais? Eu não entendi a sua pergunta, se puder escrever de novo. Então, quando essa relação, quando existem filhos dessa relação, é importante observar que esses filhos só existem porque existiu uma união dos dois pais antes, certo? Então, o que veio primeiro? Os filhos ou a relação de casal? A relação de casal, como veio primeiro,
ela tem prioridade pela hierarquia, ok? Ela veio primeiro. Então, nunca pode se deixar negligenciar a relação de casal para ficar em cima e cuidando dos filhos. Porque se os pais não estão bem, se o casal não está bem, não está com a relação equilibrada, esse filho, essa filha também não vai sentir equilíbrio, não vai ter tranquilidade para crescer, para se desenvolver. Não vai ter esse ambiente favorável. Então, é muito importante que o bem-estar dessa criança vai depender do bem-estar dessa relação. Por isso que é importante que não se negligencie. Os amigos dos filhos podem influenciar o desapego aos pais? Eu não sei se eu entendi essa sua pergunta. A amizade dos filhos? Esse desapego dos pais, eu vou falar um pouquinho do desapego dos pais, tá? Eu vou entrar um pouquinho, tentar te responder. Se eu não conseguir, você manda de novo a pergunta de uma outra forma. Esse desapego dos pais, ele acontece quando você está no teu eu adulto. Quando você já caminhou para a sua autonomia. Oi, Carol Messias, boa noite, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Esse desapego é quando você está no eu adulto, quando você começa a tomar conta da sua própria vida e deixar que os seus pais tomem conta da vida deles. Simples, mas não tanto. Então, a gente nasce no vínculo, na simbiose, e a gente vai, ao longo dos anos, caminhando em direção à autonomia. E isso, claro, leva tempo, leva décadas, né? Tem gente que ainda tem 40, 50 anos e ainda não saiu do vínculo da simbiose. Então, não tem a ver com anos, tem a ver com o seu nível de maturidade. A tua capacidade de você conseguir estar no seu eu adulto. E para isso, você tem que curar a sua relação com os seus pais. Você tem que fazer esse caminho em direção também, tomar conta da sua vida. Se você não curou essa relação com seus pais, esse vínculo, e se você também não saiu na hora que tinha que sair, né? Tem o abandono do ninho, ele tem que acontecer. Para alguns é mais cedo, para alguns é mais tarde, mas ele tem que acontecer. E se não acontece, dificilmente você vai conseguir ter uma relação amorosa, ser bem-sucedido numa relação amorosa, né? Porque você vai estar atado ainda nessas questões da família de origem. Isso é muito comum. Eu atendo muitos casos assim, onde as pessoas chegam com problema no relacionamento de casal, chegam com problema com o cônjuge, com a cônjuge, e não sabe por que a relação não está dando certo, ou por que o filho tá com problema. E daí vai olhar, essa pessoa tá totalmente emaranhada com as questões ainda da família de origem, com o pai e com a mãe. Então, parte da energia dela, da energia de vida, parte da alma dessa pessoa está vinculada ali ainda naquelas questões da família de origem. Não saiu ainda, não se desprendeu. Então, ela não está disponível, 100% disponível, com a sua energia disponível para a relação amorosa. Então, é muito difícil que essa relação dê certo também, ok? Então, por isso que esse terceiro mandamento é importante que coloque a relação de casal como prioridade, em primeiro lugar. Jackson, boa noite, seja bem-vindo. E eu tinha falado no começo aqui que tinha uma pessoa que mandou uma pergunta para mim pelo Instagram, dizendo, mas e quando tem filhos de outras relações? Relações anteriores, vínculos anteriores. Aí sim a gente tem uma exceção. Porque a gente tem que pensar quem veio primeiro, a prioridade, tá? Se um casal se une e um dos parceiros, um dos cônjuges, ou os dois, veio com um filho de outro relacionamento. A Carol falando, eu amei o sexto mandamento que você postou no Face. Sim, ontem eu postei o sexto, hoje eu postei o sétimo, e hoje eu vou falar dos 10 aqui no Periscope. Depois, se vocês quiserem recapitular esse conteúdo que eu tô falando hoje, vocês entrem. Buenas noches, Igor. Seja muito bem-vindo. Vocês entrem lá na minha página e tem lá todos os mandamentos. Eu tô postando, amanhã eu vou postar o 8º.
Então, vocês podem ver resumidamente o que eu tô falando aqui. Claro que aqui eu tô citando exemplos, eu tô complementando, eu tô respondendo a pergunta de vocês, né? Mas depois vocês vão lá ver o resuminho de tudo na minha fanpage e eu também vou pôr lá no meu site também. Respondendo a dúvida, eu não lembro agora o nome dela, mas foi uma pessoa que me escreveu pelo Instagram. Quando tem filhos de relacionamentos anteriores, esses filhos vieram primeiro, chegaram primeiro antes da relação amorosa atual. Então, eles têm prioridade. Então, o parceiro que está nessa relação, ele tem que entender que ele veio depois. Que a prioridade para aquele marido, para aquela esposa, é o filho. Ele vai estar mais disponível, o amor vai estar mais mobilizado em direção a esse filho, essa filha. E a relação vai vir depois. E quem entrar numa relação querendo se impor ou se achar mais importante ou querer mais atenção, vai também fracassar nesse relacionamento, porque não vai estar respeitando a hierarquia. Então, os filhos dos relacionamentos anteriores têm a prioridade, têm a precedência. Então, é preciso, ajuda muito se o outro olhar, compreender que vai ter menos amor disponível para si, porque boa parte desse amor vai estar mobilizado para o filho que veio antes. Então tem que se colocar como aquele que veio depois, com humildade, com respeito por esse vínculo anterior, por todos os vínculos anteriores, inclusive casamentos anteriores. Respondida a pergunta da minha seguidora do Instagram, quem tiver perguntas aqui podem mandar também. Conseguindo aí, eu respondo na hora para vocês, ou mandem depois, anotem as dúvidas de vocês, mandem depois que eu vou abrir para o bate-papo. Quarto mandamento para o bem-estar numa relação amorosa. Serei seu companheiro. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Serei seu companheiro para que se sinta acompanhado em todos os assuntos do viver. Como controlar o ciúme? Eu fiz uma live sobre ciúme semana passada. Se você não pôde assistir, fica disponível na minha galeria, aqui na minha biblioteca do Periscope. Você pode assistir, tá lá, fica salvo, bonitinho. E eu falei bastante sobre as dinâmicas que estão por trás dos ciúmes e como você pode reconhecer aí o que pode estar por trás. Você pode entender melhor da onde vêm os ciúmes. Confere lá na minha live anterior. Gente, eu faço Periscopes há 1 ano e meio, tem muito conteúdo meu aqui gravado e tem também no meu canal no YouTube. Quem quiser, acessa lá, procura Alice Duarte. Eu tenho um canal no YouTube onde eu subo os meus vídeos do Periscope para lá. Então tem mais de 30 vídeos, vocês podem acompanhar. Então, quarto mandamento, serei seu companheiro para que se sinta acompanhado em todos os assuntos do viver. Esse mandamento, ele é muito importante, porque o bem-estar de uma relação amorosa, ele se dá quando os dois são realmente companheiros, né? Um vê no outro um verdadeiro amigo, onde eles podem compartilhar seus anseios, seus objetivos, seus desafios, as suas dificuldades, onde pode confiar no outro. E onde um possa acompanhar o caminhar e o aprendizado do outro. Esse estar junto, né, nessa caminhada de aprendizagem e de crescimento, nessa caminhada em direção ao quê? A um objetivo, a um propósito comum. Quando os dois compartilham do mesmo propósito, do mesmo objetivo de vida, seja ele ter filhos, ou construir uma casa, ou, enfim, tornarem profissionais bem-sucedidos, né? Ou equilibrarem essa relação, fortalecerem essa relação. Então, todos esses objetivos têm que ser objetivos compartilhados. E um acompanhar o outro também nessa caminhada, né? Porque se um só caminha e o outro não caminha, se um quer se desenvolver e o outro não quer, ou o outro tenta caminhar, mas não consegue porque ele está emaranhado com questões do passado que ele não resolveu, com relacionamentos passados que ficaram mal resolvidos,
com as relações com os pais, que não funciona, nunca funcionou e ainda dá problema. Então, como é que essa pessoa vai caminhar junto? Como que essa pessoa vai conseguir caminhar junto? Então, se uma quer se desenvolver, se uma quer aprender, prosperar, crescer profissionalmente, financeiramente, ter filhos, né? Imagine tudo, olha o tamanho, né, do projeto, ter filhos, né? Construir uma casa, morar junto, mudar de país, construir uma carreira, às vezes juntos, às vezes separados. Então, todos esses objetivos aí precisam ser compartilhados. E se um quiser caminhar e o outro não quiser, como é que essa relação vai funcionar? Então, os dois têm que caminhar, tentar caminhar no mesmo ritmo. Claro que cada um tem o seu tempo de aprendizagem, cada um tem o seu ritmo e isso também é preciso respeitar. Então, esse caminhar precisa ser equilibrado. Então, nenhum muito lá na frente, nenhum outro muito parado. Então, tem que equilibrar esse caminhar para que os dois possam estar lado a lado. E ajuda muito, obviamente, se tem interesses em comum. Então, nesse caminhar que, sabe, um possa olhar para o lado e ver o outro como amigo. Não, vem cá, vamos compartilhar suas experiências, as suas dificuldades, eu te apoio, eu tô com você, né? Vamos olhar junto para isso. Então, quando consegue, gente, isso é muito lindo, porque é o que o John Garriga fala, né? Quando um mais um na relação somam muito mais do que dois. É uma relação onde prospera, você soma mais do que dois. Então, é onde você consegue realizar grandes coisas que você jamais conseguiria se estivesse caminhando sozinho. Isso se essa relação estiver bem equilibrada, obviamente. Então, esse foi o quarto mandamento. Agora eu vou para o quinto mandamento. Quando vermos que as coisas andam mal na relação, confiar que há uma solução. Sempre há uma solução. Buscar ajuda externa, buscar uma consultoria, uma ajuda externa, uma ajuda terapêutica. E para isso é preciso reconhecer com humildade que as coisas não andam bem, que eu não dou conta de resolver isso sozinho, sozinha, ou eu não tenho ferramentas para solucionar isso, então eu preciso ter a humildade e a coragem de admitir, ok, não estou dando conta de resolver, não tenho os recursos necessários para resolver esse conflito, então eu vou buscar ajuda externa. E é sempre importante os dois buscarem juntos uma terapia, um caminho. Quando um só do casal procura ajuda e não fala para o outro, isso é um problema também. Porque é como se fosse uma traição. Quando você busca um terapeuta, né, seja de constelação familiar, seja um coach de relacionamento, seja um psicólogo, qualquer pessoa que possa te ajudar, ou de repente, um líder religioso que possa também te dar uma assessoria, um suporte, tudo isso é válido, mas é importante que o casal vá junto, porque se só um for e você de repente se abre vulnerabilidades suas e do casal e o outro não está sabendo, isso inconscientemente é sentido pela outra pessoa como uma traição. Funciona como uma traição. Então é importante que o casal reconheça junto que realmente não está dando certo e procure uma ajuda junto, uma ajuda externa. E, obviamente, dentro desse trabalho de admitir que não dá conta, que precisa... E é importante, principalmente, sair do papel de vítima, né? De, a culpa é do outro, é o outro que não faz isso, é o outro que faz aquilo. Eu sou vítima, eu não tenho que mudar nada. Então, se você está nesse papel de que, eu sou vítima, eu não faço nada, é o outro que provoca, ou o outro que causa um dano, é o outro que não está conseguindo lidar, você está terceirizando a sua vida, a solução das coisas para um outro. É preciso entender que nós somos 100% responsáveis pelas coisas que acontecem com a gente. Então, se algo não vai bem, qual que é a minha parte nisso?
Olha aqui o Fábio falando, assistindo com a minha esposa, que legal, ficou feliz. Isso aí que é parceria, gente, isso aí, ó, é parceria, os dois assistindo juntos, que lindo. Se você tá aqui sozinho, olha, ainda dá tempo, convida o namorado, convida a namorada, o esposo, a esposa, para eles também assistir, porque que adianta só um saber, só um ter conhecimento, só um ter consciência. Os dois têm que ter um aprendizado juntos, né, gente? Porque senão fica descompassado aí, né? Um caminha e outro fica parado, não dá certo. E dentro desse buscar ajuda externa, obviamente, você tem que buscar ajuda externa sabendo que você vai ter que se trabalhar, que você tem que olhar para si mesmo com humildade e ver o que de mim está causando essa desarmonia ou esse conflito, essa dificuldade. Porque a gente não pode mudar o outro, né, meus amores? A gente não pode mudar o outro. O que a gente pode fazer? Né? Qual que é o nosso domínio? Qual que é o nosso território? É nós mesmos. Boa noite, Silmaros. Que bom, que bom. Vídeos são exclusivos no Periscope? Exclusividades do Periscope? Olha, eu faço ao vivo sim no Periscope somente por enquanto, mas os vídeos gravados aqui no Periscope eu acabo subindo no YouTube. Então confere lá, procura, assina o meu canal para que vocês sejam notificados toda vez que eu subir lá um vídeo. Vocês recebem a notificação e podem assistir. Tem mais de 30 vídeos meus lá. Obviamente eu não subo todos aqui no Periscope, eu já fiz, sei lá, acho que mais 80 vídeos. Então, não estão todos no YouTube, mas eu posso dizer que os melhores estão lá. Então, nessa busca por ajuda externa, é importante sair com essa postura. O que de mim está causando essa desarmonia? O que em mim eu preciso mudar? O que em mim eu preciso enxergar? Né? O que você pode... Muita gente fracassa por tentar mudar o outro... Obviamente, porque não se muda ninguém, mas você consegue mudar a si mesmo. Ou pelo menos a maneira como você lida com aquela coisa no outro, aquele comportamento no outro que te desagrada. A única opção que você tem, a única liberdade que você tem nesse território é mudar a forma de você olhar e lidar com isso. E aí tá o grande segredo, porque quando você muda a sua postura em relação àquilo do outro que te desagrada, quando você muda o seu olhar para isso, a sua postura interna, pá, algo mágico acontece. O outro muda também. Passar o endereço do canal, do site, bom, vocês acessem lá no YouTube Alice Duarte, vocês vão me achar, tá ali Alice Duarte Facilitadora, e o site é bem facinho de vocês decorarem, aliceduarte.com. Tem bastante textos meus lá, artigos sobre constelação, que vão ajudar vocês também a olhar para diversas relações, diversas áreas da vida de vocês. E vocês podem também acessar, e tem alguns vídeos meus que eu coloco lá no meu site também, tá ok? E deixa eu te dar uma dica, alguém que perguntou aqui sobre o meu site, quem ainda não entrou no site, quem ainda não se cadastrou, entra lá, porque tem quem se cadastra no meu site recebe gratuitamente um podcast, que é um exercício sistêmico de cura do vínculo com pai e mãe. Então, ele é um podcast, ele é uma gravação que é um exercício sistêmico, é uma constelação com imagens internas para você poder curar o vínculo com os seus pais. Quem ainda não se cadastrou na minha lista, entra lá no meu site, cadastre-se e você vai receber um e-mail com esse exercício. É um exercício de 10 minutos, muito curativo, que eu recomendo que vocês façam. Para que vocês também tenham relações afetivas mais saudáveis. Tudo começa com pai e mãe, papai e mamãe. Porque aquilo que você tem mal resolvido com papai e mamãe vai obrigatoriamente se refletir na relação de casal. Quer você queira, quer não. Vai impactar nessa relação. Então, falando ainda do quinto mandamento, nessa busca por ajuda terapêutica, quando você sente que as coisas não estão bem e que você não dá conta de resolver, você ir com essa postura humilde de, ok, o que eu preciso mudar em mim? Ou o que em mim está causando isso? Quando você muda algo em você, tudo à sua volta se transforma.
o outro vai ter muito mais boa vontade com você e a relação vai ficar muito mais leve. Então isso, gente, implica muitas vezes renunciar a ter razão. Muitas vezes a gente quer ficar defendendo muito os nossos pontos de vista e com isso a gente deixa de ser feliz, porque a gente fica querendo ter razão. Então, é preciso muitas vezes abrir mão de ter razão, porque cada um, na verdade, cada um tem a sua razão, cada um tem o seu ponto de vista, a sua opinião. E é preciso respeitar que cada um enxergue as coisas de maneira distinta. Permitir que você tenha a sua razão, a sua opinião e que o outro também tenha. Cada um tem a sua. E quando você entende que cada um tem a sua, você, ok, não preciso ter razão, eu não preciso ser o dono da verdade, cada um pode ter a sua verdade. E aí você renuncia e você também fica muito mais leve. E é preciso também renunciar ao vício terrível, terrível de querer reviver as histórias do passado, as diferenças, os atritos do passado. Porque quando você tá numa briga e os ânimos estão exaltados e você está nervoso, você começa a ficar inconsciente. A primeira coisa que você faz é ficar jogando na cara do outro. Ah, porque você naquele dia fez isso, porque você fez aquilo, porque naquele dia você não fez isso. E isso vira uma bola de neve, tá? Isso vira uma bola de neve. Então, evitar reviver as diferenças do passado, se concentrar no que está sendo discutido agora. Você indica algum filme com essa temática relacional para o casal assistirem juntos? Um filme? Nossa, com certeza eu tenho muitos filmes para indicar. Eu vou pensar. Se surgir uma ideia aqui, eu digo. E aqui, gente, vamos aproveitar. Eu agora, sim, de cabeça, eu não vou lembrar. Mas eu posso, até o final da live, ter um insight. E eu convido vocês aqui, meus queridos seguidores, a sugerirem filmes também que tragam essa temática interessante de casal. Sugiram aqui na transmissão, vocês que assistiram algum filme legal, que tem uma mensagem bonita, que tem um aprendizado, um ensinamento bonito, compartilha aqui, coloca aqui na live, coloca aqui no chat. Vamos compartilhar ideias, sugestões de filme aí, fim de semana chegando aí, a gente já tem nossa liçãozinha de casa, não é verdade? O Menino de Ouro, ó, Carol Messias já... Eu não assisti esse filme. Vou anotar e vou assistir. Filme lindo. Eu, na verdade, sou muito ruim para guardar nome de filme. Eu tenho um monte de filme muito legal. Posso pensar numa lista, inclusive. O Homem que Viu o Infinito. Olha, muita gente participando. Gostei dessa. Eu vou pensar numa listinha. Eu tenho muito filme que eu adoro. Eu sou um pouco ruim de lembrar nome. É lindo, sobre relacionamentos de casal que perdeu um filho. Olha que legal. Então, gente, vamos compartilhar nossas ideias. Filme Dança Comigo. Esse faz tempo, né, que eu vi. Acho que eu nem lembro mais do roteiro, do enredo. Eu vou pensar nos nomes, eu vou fazer uma listinha, vou compartilhar com vocês nas minhas redes sociais. Um anjo acompanha a trajetória deles e cura o relacionamento. Ai, que legal. Legal, gente. Choro toda vez que assisto. Eu também sou super chorona pra ver filme. A Espera de um Milagre, esse filme é muito lindo mesmo. Ai, gente, falando em outra coisa, né? Pra quem eu falei aqui, né, de reconhecer a necessidade de buscar ajuda externa, ajuda terapêutica. Buscar ajuda terapêutica é muito mais barato do que bancar uma separação, em termos afetivos, emocionais e financeiros. É muito mais barato você tentar salvar a relação, buscar ajuda terapêutica do que enfrentar uma longa, penosa, sofrida separação. Obviamente que, claro, né? Quando você vê que não dá, que a relação se esgotou, cada um tem que buscar a sua felicidade. Você vê que não tem como mais avançar com o outro, mas é preciso tentar. Enquanto ainda tiver energia e tiver como consertar, tem que tentar. Entre tentar e não tentar, é sempre preferível tentar, ter coragem de tentar. Não tem esse problema, sou solteiro, então já aproveita essas dicas, porque quando você estiver no relacionamento, você já vai estar com alguns quilômetros de vantagem.
Mulheres são fogo, nunca querem fazer as pazes. Então, como é que você quebra esse gelo, né? Esse rancor das mulheres, né? Como é que você, o que que você pode mudar em você para quebrar e facilitar esse entendimento? Então, nunca pode ficar terceirizando a culpa, jogando a responsabilidade para o outro, né? O que que você pode fazer? Você só tem domínio e controle minimamente daí do teu território, né? Não do território do outro. E, claro, gente, dentro dessa questão aí, o Bert Hellinger sempre fala, não só no âmbito de casal, mas na vida em geral. A boa solução para qualquer conflito, para qualquer problema na sua vida, a boa solução é sempre a solução humilde. Por isso que eu falei, renunciar a ter razão e a reviver as diferenças do passado. Ir impor a sua opinião, a sua verdade, ficar defendendo demais a sua opinião, né? Então isso tudo cria no outro uma reação de autodefesa que também não permite esse entendimento. Então muitas vezes é ficar humilde. Mas se formos humildes sempre uma espécie de submissão, não, algo mágico acontece, você vai estar fazendo isso de forma consciente. Mas você sempre tem opção, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? É sempre preferível fazer essa pergunta, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Muitas vezes as duas coisas não andam juntas. Essa é uma verdade. Bom, vou agora para o mandamento 6. Alguém aqui, acho que foi a Carol Messias, que falou que adorou o mandamento 6. Esse é bem profundo. Farei o melhor para não te desviar do seu próprio caminho, de sua vocação e de seu destino. Sim, Carol, é o mais lindo. Este é o amor grande, verdadeiro e profundo, o amor que olha o outro tal como é. Parabéns pela aula, obrigada. Vai me seguir, quem não conhece aí meu trabalho, está chegando pela primeira vez, siga aí meu perfil para você ser notificado que toda quarta-feira, esse horário, 8h30 da noite, eu tô aqui trazendo conteúdo inédito aí para vocês sobre relacionamento, sobre constelação familiar, trazendo mais consciência para suas relações, mais consciência para você se enxergar, andar, caminhar na vida. Então, 6º mandamento, farei o melhor para não te desviar do seu próprio caminho, nem da sua vocação e nem do seu destino. Muitas vezes o casal se une porque eles têm destinos em comum. Como eu falei lá no primeiro mandamento, é essa comunidade de destinos, né? O casal, porque eles formam uma comunidade de destinos. Tem aprendizados precisam fazer juntos, né? Vem com bagagem, histórias do sistema familiar que precisa ser resolvido juntos, porque tem ressonância. Abraços, Fábio e Patrícia, vocês têm que ir, que bom que vocês puderam acompanhar um pouquinho, depois volta, assiste na retransmissão, vai ficar disponível para vocês. Esse mandamento, ele é muito profundo, porque ele implica você de ter um olhar super generoso, muito além dos seus desejos, dos seus medos, né? Dos seus desejos egoístas, você querer o bem-estar do outro, querer que o outro seja feliz, acima de tudo isso, da sua vontade, do seu pequeno eu egoísta, você querer enxergar que o outro tem a sua caminhada, o seu destino, o seu aprendizado, e respeitar isso. Querer ver de fato o outro feliz, o outro pleno, e se alegrar com a felicidade do outro. E também entender assim, qual que é o caminho dele, qual que é a missão, qual que é o propósito de vida do meu parceiro. Ele tá aqui para quê? Ele tá aqui para aprender o quê? Onde ele precisa chegar? E se possível você acompanhar isso, acompanhar ele nesse caminho. Acompanhar junto para que ele consiga realmente cumprir a missão de vida dele, para que ele realize os seus desejos, as suas metas, a sua vocação, e não ficar tolhendo ou ficar diminuindo o outro
para que você se saia bem na relação, para que você fique bem, para que você não seja prejudicado. E muitas vezes acontece que o caminho e o aprendizado e o destino do outro, de repente, não é mais o mesmo que o seu. Que cada um tem que caminhar e ir para destinos diferentes. Porque muitas vezes, durante a relação, por exemplo, alguém percebe que, nossa, a minha vocação, a minha missão nessa vida é ter filhos. E daí, conversando com o cônjuge, ele vai falar, não quero mais, não quero mais, não é isso que eu quero para minha vida, não estou nesse momento. E o outro precisa muito, tem uma vocação, tem uma missão, um desejo muito forte de ter filhos. E como é que faz? Então, aquele que não quer ter filhos precisa deixar a relação. Ele precisa liberar o outro com amor, para que o outro possa seguir o caminho dele. E encontrar uma outra relação, ter filho com um outro parceiro, outra parceira. Então, isso acontece muito quando existe essa divergência. Então, às vezes um precisa desenvolver uma carreira brilhante, tem uma missão enorme aí de impactar inúmeras vidas e tem que, sei lá, mudar de país ou se dedicar muito ao trabalho, e o outro tem um outro estilo de vida, que é o oposto disso, né? Como é que concilia? Se não dá para conciliar, tem que reconhecer que não dá para conciliar. E tem que liberar o outro para que o outro siga o próprio caminho. Então, e fazer isso com amor. Então, hoje eu estava, quando eu estava estudando para fazer essa live para vocês, eu li um trecho de um livro maravilhoso do John Garriga, que eu sempre recomendo para vocês, que se chama O Amor que Nos Faz Bem, onde ele conta a história de um paciente dele que tinha um casamento muito bem sucedido, construiu uma relação linda, sólida, equilibrada, décadas casado, criaram filhos, criaram bem os filhos, progrediram materialmente, financeiramente, profissionalmente, mas esse homem, quando chegou aos seus 50 anos, ele procurou a sua esposa e disse, agora eu preciso viver a minha homossexualidade. Então, a vida inteira ele guardou isso, ficou dentro do armário, teve um casamento, foi feliz nesse casamento, mas em algum momento ele percebeu, agora eu preciso viver a minha homossexualidade que eu não pude viver até agora. E o que essa mulher fala? Que ama esse marido, que teve filhos com ele, que passou uma vida junto, como é que vai fazer? Ao mesmo tempo, como é que ela vai obrigar esse marido, esse homem, ok, não, cala o seu verdadeiro eu? Como é que ela vai falar para ele não ser autêntico? Para ele não ser quem ele é? Olha o tamanho da violência que é alguém se impor, ser algo que não é. Fazer algo que não quer fazer. Então, claro que não foi um processo fácil. Esse entendimento acabou vindo, obviamente, com muita dor, muito sofrimento, mas essa esposa finalmente compreendeu que ela tinha que liberar esse marido dela para que ele vivesse essa experiência e ela desejar que ele seja feliz. Então é isso que esse sexto mandamento lindo, profundo fala. Fazer de tudo para que o outro siga o próprio caminho, sua vocação e seu destino, para que ele não se desvie disso. Ainda que muitas vezes isso implique no fim da relação. Boa noite, Mateus. Seja bem-vindo. Estou indo agora para o sétimo mandamento. Eu digo sim. Sim em aceitar o meu parceiro tal como ele é. Eu digo sim a tudo e a todos que ele ou ela tem amado. Digo sim para os seus parceiros, parceiras anteriores. E digo sim aos seus filhos. Então, olha o poder desse sim. Então, esse sétimo mandamento inclui muitos sims importantes. Então, aceitar o outro, dizer sim para o outro como ele é, tal como ele é. Dizer sim para tudo e para todos que
o meu parceiro, o outro ama ou já amou, aos parceiros anteriores e aos filhos. O Bert Hellinger fala que o sim, ele é uma chave mestra que abre muitas portas para a felicidade no relacionamento. Quando a gente diz sim para o nosso parceiro, para a nossa parceira, a gente dá para ele, para ela, algo que todo ser humano busca e mais necessita, que é ser aceito e ser amado tal como é. De corações seus mal amados, isso, muitos corações aí, vamos amar mais, vamos amar mais. Então, essa é a maior prova de amor que alguém pode dar para o seu parceiro, é dizer sim para ele tal como ele é. Porque quando a gente se queixa de algo no outro, reclama, quando a gente rejeita alguém que faz parte da vida do parceiro, seja os pais, filhos, vínculos anteriores, a gente tá, na verdade, querendo excluir esse algo, esse alguém. E ninguém pode excluir nada que foi. A gente não tem esse direito e nem tem esse poder de excluir nada nem ninguém. Ok, eu não gosto do jeito que o outro é, então eu quero rejeitar, quero que você mude. Então, quando você reclama, se queixa e rejeita algo no outro ou alguém que faz parte da vida dele, no fundo você está querendo dizer assim, ok, não gosto de como você é, não aceito a sua história. Você tem que mudar para se ajustar às minhas imagens sobre como você deve ser. Olha que perverso que é isso. Obviamente que isso não dá certo, isso só gera infelicidade, né? Quando você faz isso, o parceiro já não pode se abrir para o relacionamento. A relação se enfraquece e o amor se retrai. Então, por isso que o Bert Hellinger fala que o sim, a palavra sim, ela é a chave mestra que abre muitas portas da felicidade num relacionamento de casal. E esses sim são muito difíceis, né? Muitas vezes de serem ditos do coração, lá do fundo. E dizer esse sim, ele implica em você aceitar a realidade exatamente como ela é. Isso tem muita força. Isso tem muita força, isso transforma. Obviamente que quando a gente não consegue fazer isso, a gente diz não. Esses nãos, eles vão ficando depois no nosso corpo. Eles vão grudando no nosso corpo na forma de tensão, de sentimentos desagradáveis, de conflitos, de dores. E que se persistir por muito tempo, obviamente viram doenças, né? A gente carrega muitos nãos no nosso corpo. Tudo aquilo, na verdade, que a gente rejeita, nos amarra. E tudo aquilo que a gente aceita, nos liberta. Traz leveza pra gente. Então vamos trazer mais leveza para as nossas relações, dizendo sim. 8º mandamento. Esse mandamento também é muito bonito, porque exige muita generosidade. Solto minhas próprias prioridades para abrir-me a tomar junto contigo prioridades em comum que engrandecem a ambos. E, para que isso aconteça, muita conversa. Então, quais são as minhas prioridades de vida? Ok? Qual que é a minha prioridade? Eu tenho uma casa, é um apartamento, é uma casa no campo, uma casa na cidade, é minha carreira,
É ter filho, é ter bicho, é mudar de país. Quais são as minhas prioridades? Quais são as prioridades do outro? Como que elas se casam, se unem? Então, muitas vezes é preciso abrir mão dessas próprias prioridades, do nosso pequeno eu egoísta, e abraçar prioridades em comum, prioridades que possam ser muito maiores, que vão engrandecer a ambos, vão engrandecer o casal. Por isso que para chegar nisso tem que ter muito diálogo e ter muito desprendimento também. De se colocar no lugar do outro, de entender o que é prioridade para o outro e conciliar tudo isso. E só existe parceria nessa relação quando ambos olham para metas e objetivos em comum. Porque se as metas, os objetivos, os propósitos se divergem, não há como um caminhar ao lado do outro, certo? É verdade que nem sempre isso é possível, de conciliar prioridades, conciliar metas. Nem sempre isso é fácil de conciliar, mas é preciso ter essa generosidade e saber quando é preciso abrir mão de algumas coisas para ganhar outras coisas lá na frente. Porque às vezes abrindo mão de umas coisas em prol de outras, você se beneficia e ambos vão ganhar, não só um vai ganhar, né? E quando os dois ganham, a relação vai avança com mais força, né, para a felicidade, para as conquistas em comum. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Conseguem perceber se vocês estão conseguindo já aplicar algum desses mandamentos na vida de vocês? Ou qual que é a distância entre isso e o que vocês estão fazendo hoje na relação de vocês? Vão refletindo, vocês estão todos muito quietinhos, muito em silêncio, aí estão muito... Tá dando o que pensar esses mandamentos aí? O 9º mandamento. Olho contigo para um futuro brilhante. E caminhamos juntos em direção ao amor, cada dia um pouco mais. Então, isso é pegando carona no mandamento anterior. Quando os dois conseguem olhar para o mesmo objetivo, na mesma meta, podem se alegrar com isso e ver o quão grandioso pode ser esse futuro, onde 1 mais 1 soma mais do que 2, onde os dois estão unindo energia, esforços em prol de um objetivo em comum que vai beneficiar não só o casal, mas também os filhos, todo mundo que convive com vocês, né? E nesse olhar entusiasmado e positivo para esse futuro, otimista para esse futuro, continuar investindo, cuidando da relação, para que todo dia esse amor vá crescendo, como uma plantinha que você vai regando. Porque, gente, não existe... Quem não quer trabalho não tem um relacionamento, porque dá trabalho. É como ter uma carreira, como ter um emprego. Todo dia você vai ter um trabalho. Se você não tem emprego, não tem carreira, é dona de casa, todo dia você vai ter trabalho. Você vai ter que lavar louça, você vai ter que limpar a casa, você vai ter que varrer, você vai ter que lavar roupa, você vai ter que arrumar cama, você vai ter que fazer comida, você vai ter que ir no mercado. É um trabalho infinito, que não acaba. Não é porque você fez hoje bonitinho que amanhã você não vai ter que fazer. Então, muita gente acaba se acomodando na relação. E esquece de todo dia regar a plantinha, adubar a plantinha, tirar as ervas daninhas que vão crescendo. E isso tudo dá trabalho. É preciso investir. Não existe nada pronto, nada que cai do céu, nada docinho, nada fácil. Claro que se você todo dia fizer um pouquinho, não vai juntar trabalho, né? Não vai acumular sujeira, não vai acumular trabalho e vai ficar mais fácil fazer essa manutenção desse jardim. Agora, se você negligencia, né? Você fica só focado na carreira, ou esquece do marido, da esposa, fica só focado nos filhos, ou só cuidando da vida do pai e da mãe. Quando você olha para o lado, o mato já cresceu, né? O jardim já está tudo destruído, já veio um bicho, já sacudiu, revirou a terra. Daí vai dar muito trabalho botar tudo em ordem de novo. Então, o mais adequado é todo dia fazer um pouquinho. Caminhar junto em direção ao amor. Nutrir, fortalecer esse amor. Cada dia um pouquinho mais. Todo dia é um pouquinho de trabalho que tem que fazer.
Mas não pode também ver como trabalho, né, gente? Tem que ver como uma coisa prazerosa, gostosa, natural. Não pode também ser pesado, né? Assim, muito esforço, né? Porque a relação também tem que fluir fácil, a maior parte das vezes, né? Tem que trabalhar, azeitar a relação aí para que ela caminhe de forma mais fluida. Bom, agora tô indo para... Estamos quase um pouco mais de uma hora, né? Uma hora e pouquinho de transmissão. Estou indo para o 10º e último mandamento. Esse, gente, ele é muito, muito importante. Eu já falei disso um pouquinho nos primeiros mandamentos, mas agora eu quero falar bem sério dessa questão. A maior prova de amor dentro de uma relação é realizar o trabalho pessoal de curar o vínculo com os pais e curar as feridas de guerra. O que são essas feridas de guerra? Muita gente, obviamente, né, chega numa relação já com uma bagagem, com vários relacionamentos anteriores, e às vezes esses relacionamentos geraram muitas feridas, ou casamentos desfeitos com mágoa, com rancor, com traição, né, com violência. Então, muitas vezes essas histórias deixam marcas, deixam traumas, deixam sofrimentos, e a pessoa chega nessa relação já calejada, já ferida. Se ela não cura essas feridas, ela tá levando essa dor, esse corpo de dor, para a relação atual. E a relação atual vai sofrer, vai pagar o preço dessas coisas que não ficaram bem resolvidas lá no passado. Então, uma pessoa, por exemplo, que foi traída, ela vai ter muita dificuldade de confiar no parceiro atual. Ela vai achar que o outro, que o atual vai agir como o anterior. Então, qualquer coisa mínima que desperte desconfiança, às vezes um se atrasou para chegar em casa, ou não respondeu a mensagem, ou não atendeu o telefone na hora que ele ligou, pronto, vem todo esse corpo de dor, todo esse trauma, porque a pessoa revive o sofrimento do relacionamento anterior. Então, é preciso realmente curar essas feridas de guerra. Muitas vezes essas feridas também estão relacionadas ao vínculo com pai e mãe. Quando eu já falei isso na live passada, quem não assistiu sobre ciúmes, assista. Quando existe movimento interrompido, movimento afetivo interrompido com um dos pais, com um dos progenitores ou com ambos, esse indivíduo como adulto continua carregando muitas vezes essas feridas da infância, de um abandono, de maus tratos, que vivenciou lá na primeira infância com o pai e com a mãe, e se isso não for curado, não for tratado terapeuticamente, essas feridas, essas dores são levadas para a atual relação. Então, por exemplo, uma pessoa que não recebeu amor, não recebeu cuidado, atenção de um dos pais, ele vai chegar ainda com essa dor da infância. Essa criança interior ferida, ela continua viva dentro da gente. E ela chega, depois o adulto, quando vai se relacionar, esse corpo de dor, essa criança ferida, ela às vezes toma conta. A pessoa fica inconsciente e isso toma conta desse adulto e acaba dominando ou ditando as ações desse adulto e impactando na relação. Seja muitas vezes exigindo do outro, do parceiro demais, uma exigência infantil de que o parceiro dê tudo o que o pai ou a mãe não deram, né? E quando o pai e a mãe, a criança espera que eles dê tudo, e de fato os pais muitas vezes dão, né? Porque esse amor incondicional, o amor de pai e de mãe, muitas vezes é um amor incondicional. Não vou falando que é sempre, porque tem muitas pessoas que não vivenciam isso. Mas é onde existe esse amor incondicional. Agora, no âmbito do relacionamento, né? O homem e a mulher não tem como amar o outro de forma incondicional. É um outro tipo de amor. Não é mais esse amor infantil, onde o pai e a mãe tem que dar tudo.
É uma relação muito de equilíbrio de troca, onde os dois têm que ser adultos, os dois têm que ser do mesmo tamanho. Então, quando existe essa cobrança infantil de que o outro tem que dar aquele amor incondicional que o pai e a mãe deveriam ter dado e não deram, essa relação não vai funcionar. Essa cobrança vai ser demais. Se o outro, em vez de o outro que se sentir cobrado, ele não vai ter como retribuir ou dar aquilo que o outro não teve. E ele vai se retrair, em vez de ele conseguir, em vez desse amor fluir, esse amor vai ser interrompido também. E o coração dessa pessoa vai se retrair porque ele vai sentir, eu não consigo dar tudo isso. E não é função, não cabe ao cônjuge fazer aquilo que os pais não fizeram. Então, por isso que a pessoa tem que voltar para trás e muitas vezes tem que fazer trabalho terapêutico para revisar essas relações, esse vínculo com o pai e com a mãe, para que possa caminhar nessa relação com o adulto e exigindo do outro somente aquilo que é justo. Ficou claro? Esse 10º mandamento, ele é bem importante, né? Para que a relação flua fácil, né? De verdade. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho pessoal de curar as nossas feridas, né? Para que a gente não jogue esse lixo emocional, esse sofrimento também no outro. Faça o outro também carregar algo que a gente não tá dando conta de resolver. Então, gente, foi isso. Esses foram os 10 mandamentos. Quem quiser depois fazer uma retrospectiva, revisar tudo isso que eu falei, entra na minha página do Face. Siga meu perfil no Instagram também, que é Por Uma Vida Sem Amarras. Siga lá meu perfil, tá todas as postagens lá com os textos resumidinho para vocês. E eu vou depois subir esse conteúdo compilado com os 10 mandamentos no meu site, aliceduarte.com. Vocês que estão aqui, que sempre me acompanham no Periscope, vou fazer um convite também. Eu abro uma vez por mês um grupo fechado de constelação familiar no Periscope. Então, além desse conteúdo que eu dou quarta-feira de forma gratuita para todo mundo, uma vez por mês eu abro um grupo fechado, geralmente um grupo bem restrito, no máximo 10 pessoas, onde eu trago esses conceitos, essa visão sistêmica, o trabalho do Bert Hellinger com as relações interpessoais. Eu trago esse conceito de uma maneira muito mais personalizada, eu respondo as dúvidas das pessoas dentro da sala, as questões pessoais, então eu consigo atender de forma mais exclusiva as pessoas da sala. E eu também conduzo nesses grupos meditações e exercícios sistêmicos que a gente faz com imagens internas, imagens mentais, que são exercícios terapêuticos, exercícios curativos. Então, quem se interessar, a inscrição é só R$15. Vocês podem mandar um e-mail para mim dizendo, olha, eu tenho interesse em participar do grupo fechado. Então, tem agenda do meu grupo lá no meu site também. Quem se interessar pode se inscrever por lá mesmo ou direto, manda um e-mail para mim, contato@aliceduarte.com. Bom, deixo aqui, agradeço a audiência de vocês, agradeço a todo mundo que ficou aí até o final, quem compartilhou a transmissão, quem interagiu comigo. Quem ainda não me segue, me siga aí, clica nos 3 pontinhos, acompanhe o meu perfil para que você receba as notificações das próximas lives. E entre lá no meu site, se inscreva na minha lista, porque toda semana eu adianto qual que é o assunto da transmissão para quem está na lista. Tem um podcast gratuito que eu compartilho também com quem se inscreve. Então tem bastante conteúdo gratuito lá para vocês. Deixo aqui a minha boa noite, agradeço a todo mundo que ficou aqui, que compartilhou, que interagiu. E desejo aí um ótimo restinho de fim de semana. Beijo grande e a gente se vê semana que vem, quarta-feira, 20h30. Beijo, tchau, tchau.